Caros cairinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo nós iremos compartilhar com você mais uma experiência pentecostal genuína. E esse vídeo possivelmente seja o vídeo mais complexo, mais decisivo, mais profundo de todas as visões, de todas as revelações que eu tive na minha vida. Porque esse vídeo aqui vai tratar de um ex-cético, de um ex-ateu. Possivelmente possa alcançar algumas pessoas aqui do canal e essas pessoas serem de alguma forma libertas daquilo que não tinham condições de enxergar sozinhas. Nós sozinhos, nós nunca vamos conseguir destravar certas coisas da nossa vida sozinhos. Nós necessitamos e precisamos de outras pessoas, de outras informações, de outras experiências que nós não temos ou não tivemos. E possivelmente esse vídeo, e tenho certeza absoluta que ele vai de alguma forma alcançar a pessoa certa, porque se você não for a pessoa certa, você vai enviar para a pessoa certa. Esse vídeo vai ser extremamente esclarecedor. Por quê? Porque nele vai conter o testemunho de um ex-ateu, de uma pessoa que passou o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, descrentes das coisas espirituais, de um Deus divino e de todas as experiências que eu tive nessa questão pneumatológica, nessa questão da divindade. Certamente o Joel, meu colega e amigo e o considero como um irmão, foi a experiência mais profunda da minha vida, eu acho. Depois da visão que Deus me deu de João, eu acredito que foi uma das maiores experiências do ensino fundamental ao médio que eu tive na minha vida. Porque diante de tantos ateus que eu já dialoguei, que eu já conversei, que eu já falei porque eu creio em Deus, os motivos, as razões, circunstâncias, que se eu deixasse de crer em Deus, eu seria a pessoa mais insensível do mundo, mais insensata, mais ignorante, mais tudo de ruim, né? Aquela pessoa falsa para com Deus. Aquela pessoa que só se usufruiu dos privilégios que Deus fez na minha vida, usufruiu de tantas bênçãos que Deus fez na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu seria uma pessoa injusta e a palavra mais certa é ingrata. Como é que Deus te abençoa a vida toda, proporciona coisas que eu nunca vi muita gente falar, não se vê em toda esquina. O que eu usufruí na minha vida. Eu sou eternamente grato por tudo que Ele fez na minha vida, está fazendo e ainda vai fazer muito mais. Então, o ateu que eu tive mais contato profundo nas questões espirituais foi com Joel, um amigo de infância. Eu conheci no ensino médio e foi uma coisa muito interessante. Porque foi o momento que eu mais busquei a Deus. Eu falei sobre Deus para ele, meus colegas já sabiam que eu era evangélico, e muita gente achava interessante e tal. Ele ignorava, ele não acreditava, mas lá no fundo, possivelmente, eu acredito, tinha algo que dizia assim: eu estou aberto, eu estou com a mente aberta. Porque se o ateu em si, dentro do seu ser, tiver a mente aberta para ver as provas negativas e positivas, ele vai ter que chegar a uma conclusão. Não que seja uma conclusão final, mas uma conclusão parcial. O que acontece é que muitos ateus atualmente, eles têm uma mente fechada e não querem aceitar as provas, os fatos da vida de alguém que teve um grande milagre na sua vida, uma atestação, uma prova cabal para se crer no sobrenatural. E o ateu que tem a mente aberta,
ele não crê em Deus. Mas o novo ateu, ele não quer crer em Deus. É diferente. Ele não quer crer. Então, essa aí, infelizmente, não há possibilidade alguma da gente trazer uma resposta definitiva, porque ele não quer crer. Ele é o tipo de pessoa que ele ignora as provas, ele ignora os fatos, ele duvida de tudo e de todos. Talvez ele não seja nenhum ateu, mas um niilista, certo? Um materialista crônico, um cético delirante, que se utiliza de falácias, de especulações, de hipóteses para alimentar o seu ceticismo, o seu ateísmo, o seu materialismo, certo? Mas esse vídeo vai trazer muita repercussão na vida daqueles que querem enxergar a verdade. Esse ateu do ensino fundamental e médio, que passou a vida toda ignorava as provas da evidência do divino, um belo dia, teve um contato com um crente, um cristão evangélico, que sou eu. E eu comecei a falar sobre Deus para ele e ele ignorava. E em alguns momentos, não sei se ele vai se lembrar disso, ele tirava onda de algumas coisas por ser talvez leigo, ignorante em alguns aspectos. Eu, de alguma forma, não me estressava, entendia a sua ignorância, mas dentro do meu ser, meu Deus dizia: prega a palavra para ele, fale de mim para ele. E eu tinha aquela missão de pregar a palavra. E eu, no fundo, queria muito que ele aceitasse a Cristo, que ele entendesse sobre as coisas de Deus, que ele cresce em Deus. E eu comecei a orar, sem ele saber, claro. Tudo que a gente falava era como se fosse em vão. Você sabe, ou vocês sabem que é difícil você pregar para alguém, falar para alguém que não quer crer, não quer acreditar. Mas eu não paralisei. Eu não deixei de crer que haveria possibilidade dele abrir a sua mente. Eu comecei a orar, sempre orando. Mas ele queria algo sempre mais, algo mais. E é difícil você trazer algo mais quando talvez não seja algo sobrenatural. Mas no fundo, dentro do ser dele, ele queria algo mais para tirar as escamas de ignorância do seu ceticismo. E orando muito a Deus: oh meu Deus, me faz fazer alguma coisa com que ele venha crer mais em ti. E eu quero muito. Eu orei durante muito tempo. Passou 1 ano, passou 2 anos e nada. Eu falava de Deus, eu falava sobre Deus, sobre as escrituras. E muitas vezes, possivelmente, entrava num vídeo, saía no outro. Ele respeitava, ignorava. E o tempo foi passando. E eu pedi muito a Deus, sem ele saber, é claro, que eu viesse participar de alguma coisa na vida dele, para que o mesmo viesse evidenciar a presença ativa de Deus, para os corações que viessem estar abertos. E eu comecei a falar: olha, se você abrir seu coração, Deus vai se revelar. Se você fechar, ele não se revela. É bíblico. A Bíblia diz isso em Hebreus 11, 1 e 6 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Grave isso. Deus quer que você venha crer nele para ele o abençoar.
E isso faz 17 anos atrás, que recentemente eu estou fazendo essa série de experiências pentecostais, e me lembrei desse fato da infância, do ensino médio, e eu quis trazer para o canal aqui. E você tem que ouvir o testemunho dele, de um ex-ateu. Fica até o final do vídeo. Como eu estava falando para vocês, foi em 2005 que eu terminei o ensino médio, há 17 anos atrás, e eu estava consultando aqui na minha mente todas as experiências que eu viesse me lembrar, é claro, que eu tive como cristão, né, como pentecostal, diante da minha vida, o que eu vi, o que eu presenciei diante dos meus olhos, com outras pessoas, e mais ainda na minha vida. Aí eu me lembrei esses dias daquele desafio, um dos maiores desafios da minha vida, a fazer um ateu se converter, ou pelo menos crer em Deus, sem precisar em si ter uma religião, uma igreja específica. Mas foi um desafio da minha pessoa, porque eu percebi que argumentações bíblicas para algumas pessoas funcionam, certo? Por exemplo, tem ateus mesmos que eu evangelizei, que eu perguntei como é que Isaías ia profetizar a vinda de Jesus Cristo, há 700 e poucos anos antes de Cristo. Será que ele ia adivinhar? Será que eu vou ter que apelar para a adivinhação? E aí? Aí, esse tipo de ateu se convenceu, porque pensava que Isaías não tinha conhecimento bíblico, pensava que Isaías era da época de Jesus, né? Primeiro século. Mas não, centenas de anos antes de Cristo. Já outros queriam mais profundo. Aí eu disse, e as profecias bíblicas? Há 3.500 anos atrás, de Gênesis a Malaquias, centenas, se não milhares, de coisas que aconteceram no Novo Testamento e até os dias atuais, que aconteceram. Eu falei para um ateu estudar sobre profecias. Por incrível que pareça, depois dele ter contato com algumas profecias bíblicas, algo que veio antes de Cristo, se cumprindo no período de Cristo, se convenceram. Só com esse testemunho escriturístico. Outros necessitaram de provas mais práticas, como presenciar ações diabólicas. Por incrível que pareça, o negativo também evidencia o positivo. Num mundo tão cético que estamos vivenciando, tecnologia, informática, a ação diabólica, ela acontece. Não vou dizer que é raro, não vou dizer que é impossível, não. Sempre de tempos em tempos vemos. Só que, na minha visão, numa época dessa, o inimigo em si, o diabo em si, os demônios, tem, na minha visão, diminuído um pouco a sua atividade expressa na vida de algumas pessoas. Porque é por meio dessas ações e manifestações que fazem com que quem não crê em Deus venha crer em Deus. Isso é uma estratégia. Se eu fosse em si o mal, o inimigo, eu ia restringir, não vou dizer o máximo, mas diante de pessoas céticas eu não, de nenhuma forma, iria agir, porque isso seria uma forma de entregar o jogo, dizer, se eu existo, o outro também vai existir. Sempre, de tempos em tempos, nós vemos manifestações diabólicas na vida de muita gente. Eu tenho experiências nessa parte. Meu desejo era trazer aqui uma mãe, que há uns 10 anos atrás, eu orei por a vida dela. Ela estava com as suas filhas,
e ela estava com demônios dentro dela, muita coisa dentro dela, que inclusive tinha 4 pessoas segurando ela bem magrinha e com uma força descomunal, algo fora do comum. Alguns psicólogos ateus possam dizer, não, isso aí é uma doença que não sei o que, vão apelar para o materialismo, né? Vão apelar por doenças psicossomáticas, doenças neurológicas, não sei, porque eles não querem crer, né? Uma das formas de atingir, negar a ação diabólica é negar a questão imaterial. Você pode perceber que uma das coisas que os ateus procuram imediatamente tirar da cabeça daqueles que acreditam e deletar o arquivo na cabeça dos ateus, porque eles são líderes, né? É a ideia da alma, do imaterial, do espírito. Eles acreditam no monismo filosófico, que existe só matéria e é matéria e acabou-se. Nada mais além disso. Então, toda ação e manifestação diabólica, eles vão afirmar que seja uma questão neurológica, psicológica. E como explicar gente que foram manifestadas, e como explicar pessoas que tiveram uma possessão diabólica, demoníaca. Eles não vão, de nenhuma forma, acreditar. E milhões de pessoas já passaram por isso, diabolicamente mesmo. Tem gente que fica escravo dos vícios por questões diabólicas, que não consegue sair dos vícios. É a questão diabólica. Ah, mas você tem como provar isso? Claro que sim. Claro que sim. Como é que eu atesto a Bíblia, as Escrituras? De várias formas. Se eu não estiver enganado, foi Calvino que disse que o que vai fazer a diferença aqui, atestar aqui, é o efeito que ele traz aqui. Qualquer livro que eu pegar aqui, das minhas especializações de literatura e outros estudos que eu fiz, de filosofia, sociologia, linguística, inglês e outros idiomas, eu trazer para cá, esse livro nunca vai me transformar. Mas quando eu tenho um acesso com a palavra, ela não somente muda o meu ser, ela transforma o meu e o seu ser. Quando eu estou com o coração aberto. Milhões e milhões e milhões de pessoas são transformadas pelo poder dessa palavra. Mas nunca você vai ver alguém sendo transformado, mudado a sua vida porque lê um livro de literatura, um livro de ficção científica, um livro de novela, né? Eu tenho livros aqui de novela antigo, um livro sociológico, qualquer livro. Eles possam até mudar a minha rota. Alguns costumes, hábitos diários que a gente tem, algumas manias. Pode até mudar algumas trajetórias, né? Corrigir algumas áreas da minha vida, mas nunca transformar o meu ser e eu ser uma nova criatura, como disse Paulo. Assim que quem está em Cristo, nova criatura é. E esse livro ele tem o poder de transformar. Esse livro ele é perseguido por aqueles que querem fazer de tudo para que você não venha acreditar em Deus, não venha acreditar em Jesus, que não venha acreditar no Espírito Santo, que não venha acreditar na palavra. Vão fazer de tudo, vão se utilizar das brechas, é claro, das traduções bíblicas, para mostrar a você que você está equivocado, que você está errado, está se baseando em uma concha de retalhos, de uma criação humana, que chegou um dia, os camaradas sentaram, vamos criar a Bíblia, e para enganar um monte de gente lá na frente. E quando a gente morrer, outras pessoas lá na frente vão continuar o trabalho da gente. E quando morrerem, vão continuar assim, durante centenas, milhares de anos, para só os bestas acreditarem. Então assim, é muita bitolagem, são argumentos pífios, são argumentos de uma natureza materialista, crônica, doentio. São devaneios gigantes que essas pessoas têm para que você não venha crer na palavra do Senhor. E eu acredito que pessoas que têm a mente aberta,
coração aberto, elas podem ter um contato maior com a palavra de Deus, com Deus. Essa palavra muda, transforma a nossa vida. Na questão espiritual maligna, um exemplo bem evidente na minha casa, eu não vou usar de ninguém, de ilustração de A, B ou C ou de internet, não. Eu vou falar o que eu vi na minha casa. Meu pai, ele quando bebia, ele se transformava num demônio mesmo. Perdia a noção das coisas, das pessoas, não enxergava mais ninguém. Era um demônio em pessoa. Mas no dia que o pastor da minha igreja, há uns 30 anos atrás, aproximadamente, fez um jejum e orou. Era raro, ou melhor, é raro hoje alguém fazer isso por alguém. Os pastores de hoje em dia é raro fazer o que os do passado faziam. Embora não tendo muito conhecimento, mas eram homens de oração. Embora não tendo faculdades, mas eram homens que tinham a faculdade da oração, os joelhos no chão. E aquele homem de Deus orou por meu pai, que vivia bebendo, fumando. Para ser mais objetivo, para você entender, ficava louco quando bebia, queria me matar, queria matar minha mãe. E era uma coisa séria, não era nem para eu falar isso aqui no vídeo, porque isso machuca. Eu estar expondo a vida da minha família aqui no vídeo, para outras pessoas começarem a entender que Deus, o inimigo, existe. Tem tantas pessoas equivocadas em relação às questões espirituais. Vão pagar um preço gigante. A Bíblia diz que um cego vai guiar outro, e ambos vão cair no mesmo buraco. Que Deus tenha misericórdia. Enfim, aquele homem orou durante uma semana, se eu não estiver enganado, e fez um jejum. Você fazer um jejum por alguém, passar um dia, hoje nos dias atuais, por alguém que nem visitava a igreja direito, é raro. E aquele pastor passou uma semana de jejum e oração por meu pai. E no dia que ele foi na igreja, o último dia, e o pastor orou por ele, nunca mais ele bebeu. Nunca mais ele voltou a beber. E todo maligno saiu da vida dele. Todo mal que o possuía. Ele sentia e percebia que não era ele que estava ali. Psicólogos ateus não sabem o que é isso. Não sabem. São teóricos. Não sabem de nada das questões espirituais. Podem alimentar seu ceticismo. Fiquem à vontade. E ele não bebeu mais. E graças a Deus não voltou a beber de jeito nenhum depois dessa oração do pastor. Vamos imaginar que fosse que Deus não existisse. Esses homens que oraram por ele, o pastor que estava ali e mais outros irmãos que levantaram a mão por ele e oraram por ele. Mas um homem de Deus verdadeiro faz a diferença. Um homem que tem mais contato com Deus convence mais gente. Convence mais pessoas a crer no sobrenatural. Quanto maior intimidade você tiver com Deus, maior impacto você fará na vida daqueles que não creem. Quanto maior contato tivermos com Deus, maior impacto faremos na vida daqueles que são descrentes das nossas práticas. Acho que você deu para entender isso. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Meu pai foi transformado por o poder dessa palavra. Se essa palavra fosse nula, neutra, zero, não fosse a palavra de Deus, como é que meu pai foi transformado? Ele não é evangélico hoje, não. Nem católico, ele é neutro. Não segue nenhuma igreja, nenhuma religião. Crê em Deus. Claro, seria muito hipócrita, egoísta, se não cresce em Deus, pelo que Deus fez na vida dele e dos filhos dele. E sem contar o milagre que Deus fez na vida dele
só vendo para crer. Ateus tinha que ver para crer. Um homem que tinha que ser andado no colo para ir ao banheiro, levado no colo pelos filhos ao banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas. Um homem que não estava conseguindo nem pegar um copo. Eita, minha gente. E hoje está andando. Para a glória de Deus, meu pai está andando. E grandes milagres na vida dele se cumpriram. Porque enquanto tiver pessoas de joelho, de oração, Deus falará. Quanto mais o homem se distanciar de Deus, a Bíblia diz: buscai a Deus, ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eita, meu Deus, que século de incredulidade. Vamos lá. Aquela mulher estava com os demônios nela. Eu orei, passei umas 2 horas. Estava sério. 4 pessoas segurando ela. E depois de muita insistência, orando, quase chorando, o último nome que eu falei foi: o sangue de Jesus tem poder. E aquela mulher caiu no chão. E ela estava sem entender o que estava acontecendo. Se levantou. E os meninos, os filhos dela e um mais velho, ficaram assim, perplexos com o que tinha acontecido. Eita, eu lembrei agora do nome da menina que estava comigo. Toda vez eu me esqueço o nome dela quando eu vou falar esse testemunho para algumas pessoas. Acho que Juliette vai lembrar desse acontecimento, o nome dela. Ela viu aquilo tudo e ficou perplexa. Lembrando que acredito que ela era cética. Não entendeu, mas depois ficou entendido. E foi um contato muito profundo que eu tive no ensino médio. E nesse interim, eu conheci esse colega meu, amigo, se tornou amigo, Joel. E ele desacreditava de uma divindade, não acreditava, tal, duvidava. Eu comecei a pregar o evangelho para ele, falar de Deus, falar essas nuances bíblicas. E eu pedi a Deus, de forma oculta, claro, para ele não saber. Por quê? Eu pedi a Deus para que algo sobrenatural acontecesse na vida dele e eu tivesse inserido nisso. Mas eu não falava para esse ateu. Por quê? Porque eu tinha medo de alguma forma, Deus não fazer isso. Porque Deus não precisa de advogados dele. Deus precisa de testemunhas da sua palavra, da transformação. Então eu não preciso ser advogado de Deus aqui, advogado da palavra. Não. Testemunha apenas dos efeitos que ela fez na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu pai, na vida de milhões de pessoas que são transformadas pelo poder da palavra. Presos, pessoas que estão fora da sociedade, estão presos, eles têm um contato com a palavra e mudam. Como é que um ateu, um cético, um psicólogo vai entender isso? Se não for o poder da palavra, milagroso da palavra de Deus, de transformar o ser humano, converter o ser humano. Não tem como explicar uma pessoa cética. Para nós que somos cristãos, nós entendemos que é o poder da palavra de Deus. Mas quem não, se ela refletir, se ela for boa das ideias, ela vai entender isso. Então simplesmente eu pedi a Deus em oculto, dizendo: Senhor, que alguma coisa sobrenatural aconteça na minha vida e na vida de Joel, para que ele venha acreditar mais em Ti. Ou melhor, para que ele venha acreditar em Ti. E depois de crer em Ti, crer mais em Ti. E nunca duvidar da Tua presença. Pai, eu estou orando em secreto, Senhor. Porque seria muito... Eu não vou mentir. Eu tinha medo de dele dizer assim: sim, então me prova, Deus, mostra alguma coisa. Aconteceu algumas vezes, é claro. Mas eu tinha medo de dizer assim: eu vou provar você, eu vou mostrar a você que Deus existe. Vamos fazer alguma coisa sobrenatural? E eu tinha medo de dar essa sugestão de algo sobrenatural acontecer e de alguma forma Deus não fazer. E eu ia ficar com cara de quê? De mentiroso. E Deus não é de ficar se expondo, forçar alguém a crer nele. Não. Eu sendo Deus, eu não queria ninguém forçadamente crer em mim. Forçar alguém a crer em Deus? Não. Tem que ser algo de forma espontânea.
E eu entendi isso. Tem que ser sábio, né? E eu tinha um certo receio se minha fé era suficiente para tocar em Deus, né? Mover sua mão sobrenatural e fazer alguma coisa na vida desse ateu. Mas eu orava. Sempre estava orando. Aí passou um ano, 2 anos. Depois que passou 1 ano, 2 anos, cerca de quase 3 anos, se eu não estiver enganado, eu orando a Deus e continuava a mesma coisa. Mas teve um belo dia que eu tive um sonho. Um sonho muito estranho. Porque ele era tão nítido, tão claro, que quando eu acordei, ele continuava na minha mente. Passou uma semana, 2, 3, e continuava na minha mente. E eu não entendi. Mas toda vez que eu via Joel, era para eu contar a ele. E eu ficava calado, né? Eu disse, não vou contar esse sonho não. Mas eu vou contar. E eu cheguei perto dele e disse, olha, Joel, eu tive um sonho estranho contigo. Esse sonho, sim. Foi quase um mês, eu acho. E eu contei o sonho. Agora, detalhe por detalhe. Eu achei estranho. Foi a reação dele. Ele ficou neutro assim. E observando eu falando, né? O sonho é assim, ó. E não falava nada. Não falava nada. Não esboçava reação. A única reação que ele fazia era ficar perplexo. E eu dizendo, ele está desacreditando o que eu estou falando. Por que ele está assim? Eu não entendi. Eu pensei que ele estava achando que eu estava mentindo, que eu tive um sonho com ele. Ou que ele estava achando estranho eu ter um sonho com um cara, né? Você está sonhando comigo? Aí eu fiquei constrangido, né? Eu limitei os sonhos, né? Assim. Ele, como é que é? Fala, não, vai pra ver. Aí eu falei o sonho, nitidamente, bem claramente, detalhe por detalhe, na calça jeans, aqueles detalhes, tal, na casa dele. Então foi algo perturbador na minha mente, porque passou quase cerca de um mês, aproximadamente, na minha cabeça. E eu tinha que falar pra ele. Falei pra ele, ele, tá bom, beleza, tal. Ele não disse nada, eu achei estranho, e o tempo passou. O tempo passou. E um belo dia, esse camarada veio falar comigo. E ele disse, olha, faz tempo que eu tenho pra dizer um negócio pra tu. Eu disse, gente, o que é? Só que eu fiquei com um certo receio de falar pra tu isso. E eu disse, tá bom. Beleza, mas o que é? E ele ficou com receio porque ele tava achando assim, ó, depois de tanto tempo, ele vinha falar uma coisa que aconteceu no passado, quando a gente estudava, no ensino médio, e que fez toda a diferença, mudou a vida dele, é claro, né? Ele só tu vivia querendo me convencer de Deus, não sei o que, tal. E eu queria mais provas consubstanciais, mais claras, mais nítidas da presença do divino. E só com teorias, com leitura, não era suficiente. Mas se tu tivesse um sonho e falasse pra mim, e o tempo passou e um dia bateu na minha cabeça para eu falar pra tu que eu tive o mesmo sonho, antes de tu, e tu falasse pra mim o sonho. Eu tinha que falar isso pra tu. E eu fiquei perplexo com aquilo e fiquei muito feliz. Muito feliz, porque Deus realizou o meu sonho do meu coração. E a vida dele mudou muito. Muito. Porque ele começou a crer em Deus e crer mais em Deus, na presença de Deus, de que Deus se revela. E aquela foi a prova cabal para a vida dele, porque eu acho que ele abriu o coração e porque tinha diante dele uma pessoa que orava, que cria na palavra. Nem todo mundo tem essa palavra e crê nela 100%, porque ela só funciona na vida daqueles que creem. Na vida de quem não crê, nunca vai funcionar. Vai ser banal, vai ser mitológico, vai ser um jornal velho. Mas na vida de quem crê, há uma mudança significativa. E aquele mudou a minha vida mais ainda. A minha fé aumentou com mais garra, força. Você revelar o sonho de alguém. E ele disse, eu tava com vergonha de dizer a tu, porque pra tu não achar que é a minha mentira.
Porque como é que danado tu ia sonhar uma coisa que eu sonhei? Aquele sonho foi eu que sonhei. E eu digo, Joel, isso é magnífico, isso é profundo. O testemunho dele, para mim, foi tão forte que eu falei para outros ateus, quando eu ia daqui para Arco Verde, na faculdade, que deixaram o seu ateísmo só com a minha integridade. Eu não preciso de um canal desse para atestar a minha vida, não. Quem me conhece sabe. E me conhece, minha vida. E depois que eu contei esse dado de um ateu, que não era mais ateu, que agora crê em Deus, embora não seja nem evangélico nem católico, ele não é mais católico nem evangélico, ou melhor, ele não é nenhum desses dois, ele só crê em Deus, pronto. Ele tem a mente aberta, ele crê no divino, foi uma prova cabal, e por mais coisas simples que aconteceram na vida dele, desbloqueou, e ele começou a perceber que se você quer crer em Deus, há possibilidade sim. Não precisaria de tantos exageros, não precisaria de tantas coisas. Mas naquele momento do ensino médio que a gente passa por fases de ceticismo, e quando vai entrar em faculdade, mais ainda, a faculdade é uma faculdade de ceticismo gigante. Dialoguei muito em faculdade com professores céticos que vinham com a palavra distorcida e eu mostrava a realidade dos fatos para eles. Me lembro de um ateu que disse, como é que pode? Um disse que Jesus curou na entrada de Jericó e o outro na saída. E aí, crentinho, me explica? E eu dizia, eu botava furando, olha, você não sabe nada não, meu filho. Procure saber mais das coisas, para não cair numa piada dessa. Por quê? Porque é uma contradição isso. Não, meu querido. A arqueologia provou que existem dois Jericós, o velho e o novo. Quando Jesus sai do velho, o escritor diz que ele curou o cego na saída de Jericó. E é verdade, na saída do velho Jericó. E o outro escritor diz que foi na entrada, porque ele está entrando no novo Jericó. Então, um está na perspectiva do velho e o outro na perspectiva do novo. Não tem nada de contradição. Você que quer encontrar contradições para alimentar seu ceticismo. Acabou-se. Acabou-se ali, né? Que depois ele começou a procurar mais detalhes supostamente conflitantes para colocar supostamente a Bíblia em xeque. E não. Para quem conhece a palavra de Deus, não vai se deixar levar por esse ceticismo. Lamentavelmente eu conheço crentes que eram crentes fiéis a Deus e depois que entraram em faculdade, mestrado, doutorado, perderam sua fé e perderam muito. Há um dado gigante que mais de 50% dos evangélicos que entram em faculdades saem do caminho de Deus, do caminho da verdade. Porque vai encontrar só ateus, céticos, materialistas, esquerdistas com força. Infelizmente, isso é uma realidade, isso é um fato triste e lamentável. E esse ateu, ele se convenceu, virou cristão, e esse ateu, ele começou a crer em Deus, falou isso pra mim, eu fiquei muito feliz por ele, e através do testemunho dele, só contando pra mim, eu contei para outros ateus, e cerca de 2 ateus, acho que um terceiro ele se voltou para Deus. Eu penso que sim. 3 ateus da faculdade que eu falei para ele esse testemunho, eles se converteram, né? Pelo menos 2 de certeza saíram da incredulidade e hoje, graças a Deus, estão bem, né? E aquele fulano que tu pregasse o evangelho, hoje ele é pastor. Olha só, eu fico tão feliz que eu preguei o evangelho para uma pessoa lá na faculdade e ela era tão leiga no conhecimento da Bíblia e influenciada por tantos ateus, que depois de eu pregar o evangelho, de botar a semente, hoje essa pessoa é um pastor. Que interessante, né? Pregue o evangelho. Não seja um crente 007. É lamentável, muitos crentes em faculdades se deixar levar por mentes traumatizadas com o mundo gospel. Eu não julgo essas pessoas porque elas são traumatizadas com o comércio da fé que estão sendo feito por aí. Mas isso não justifica não crer em Deus. Isso também não justifica condenar todas as igrejas porque A, B ou C faz. A, B ou C propaga. Isso é uma incoerência. Não critique quem tem contatos espirituais com Deus. Não critique quem tem experiências profundas espirituais quando você não tem. Eu não tenho, então o outro não tem. Isso é uma babaquice, né? Argumento paupérrico.
para testar algo seu? Quem tem experiência sabe que teve. É inegável os milagres que Deus tem feito, os livramentos que Deus tem feito, as transformações que Deus tem feito através dessa Bíblia, através da palavra de Deus. Se não fosse assim, não existiam milhões e bilhões de cristãos. Certo? Até 2050, se eu não estiver enganado, 1 bilhão de pentecostal. 1 bilhão. E fora carismáticos, fora neopentecostais e fora tantos outros tipos de evangélicos. Então, não dificulte Deus falar com você. Vamos ouvir agora o testemunho do ateu. Vamos ouvir o conselho do ex-ateu. Vamos ouvir a indicação de um ex-ateu. Vamos ouvir a prova desse ateu que era ateu, não é mais ateu, crê em Deus e que ele vivenciou na vida algo sobrenatural. Ele estava com vergonha de gravar o vídeo comigo, eu entendo. Muito obrigado, Joel, por ter permitido eu colocar aqui no canal sobre essa nossa experiência profunda no campo espiritual, para outras pessoas fazer o que quiser. Se você não é obrigado a crer, não. Certo? Porque quando a gente não quer crer, não quer crer. Se eu disser que isso aqui é verde, você não vai acreditar. Sabe por quê? Porque você crê que isso aqui é amarelo. E se você crê que isso aqui é amarelo, você está certo. Porque você enxerga amarelo. Aí você está dizendo, eu não enxergo amarelo, não? Enxergo sim. Mas para você enxergar amarelo, você tem que aceitar que isso aqui é amarelo. Porque se eu disser que isso aqui é amarelo e isso aqui mudou a minha vida e transformou, você vai dizer, não, isso não mudou. Isso não muda, isso não é amarelo. Acho que você entendeu o argumento que eu quero dizer. Vamos ouvir um pouco do que eu conversei com esse ex-ateu. Eu queria que você em si fosse transformado pelo que eu vou falar agora. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou mostrar a você agora, certo? Escute bem. Eu entrei em contato com esse ateu, ex-ateu, ex-cético, para ver se ele poderia dar esse testemunho aqui no YouTube. E o Joel é uma pessoa muito reservada, um cara muito inteligente, gostava muito de história, geografia, um cara muito testado, muito conhecedor. E no ensino médio era um dos melhores alunos nessa questão de filosofia, de história. Mas ele não cria em Deus. E eu fiz de tudo para que ele acreditasse em Deus, com provas palpáveis. Mas mesmo assim ele tinha aquele stop, né? Aquela pausa, né? Aí foi preciso algo sobrenatural acontecer para que eu mesmo viesse despertar a crença em Deus. E crer cada vez mais em Deus, ele faz isso. Vamos ouvir. Joel, essas semanas aí atrás, eu tô postando uns vídeos de experiências espirituais, sabe? Assim, coisas sobrenaturais no campo pneumatológico, ou seja, no campo espiritual, que, como eu sou pentecostal, sou assembleano, a gente acredita no dom de revelação, no dom divino que Deus deu no tempo passado, lá em Atos capítulo 2. Teve umas pessoas no meu canal que ficaram assim impressionados com esses dons que existem, mas muita gente não sabe. Primeiro, muita gente já é cético. Outros ateus, outros cristãos conservadores tradicionais que desconhecem esse lado pneumatológico, né? Pneumatológico, quando eu digo, quer dizer do Espírito Santo. Aí eu me lembrei daquelas experiências nossas
do ensino médio. Eu não sei se tu se lembra. Nós tivemos pelo menos umas 2 ou 3 experiências bem, bem profundas, né? Praticamente. Aí eu disse, ó, aí teve um ateu que disse, não, eu não acredito nisso não, não existe, não há possibilidade alguma de um ser humano saber prever nada. Isso é só chantagem, isso é tudo mentira, não sei o que e tal. Porque uma das provas principais da divindade, da manifestação divina, né, transcendência, imanência de Deus, transcendência sobretudo, é dar dons espirituais aos homens. Homens e mulheres, né? Digo homens no sentido geral, quem busca. É aquela teoria que quem busca, encontra. Quem não busca, nunca vai achar. Quem busca prova vai encontrar provas para alimentar ou o seu ateísmo ou a sua crença. Se você acha que você vai encontrar sempre 100% provas de um lado, você está equivocado. Porque da mesma forma que eu sei que Deus curou a minha filha, eu sei, a sociedade, minha família sabe, a médica e o médico e os outros sabem. É tão provado que quiseram fazer novos testes para ver se realmente ela falava. Que para mim isso é uma extrema burrice. Depois eu vou botar aqui no canal o que eu passei com minha esposa quando eu fui para um médico, em que a médica disse, eu posso até compartilhar um pouquinho aqui. A impressão de vocês, como se ela escutasse, como se ela falasse, é a impressão de vocês. Rapaz, isso me deixou estressado. Eu disse, ela tá falando sim, menina, tá escutando sim. Pode ser impressão de vocês, eu vou pedir um novo teste aqui, um beta para vocês fazerem. Eu disse, não, só isso aqui não baixa não. Fala aí, Júlia. Aí ela disse, pode ser impressão. Aí Julinha fez, tchau. Aí ela disse, eita, até parece que ela tá falando. Ela falou uma coisinha pra mim, que foi, não sei o que, labial. Leitura labial. Eu disse, como? Para fazer leitura labial, ela tem que saber ouvir, ela tem que escutar para entender o som. Então assim, enfim, eu não quero nem tocar muito nesse assunto porque isso dá um desgaste em mim gigante. À vontade. Eu falei para minha esposa de querer voltar lá pra essa médica e dizer, olha, como diz aquele ditado, esfregar na cara, aqui ó. Fala, Júlia. Fala inglês aí. Fala inglês com ela e ela atender. Então assim, para o ateu, o cético, que tem a mente fechada, ele vai tentar justificar com uma questão científica. A ciência não pode explicar tudo não, meu querido, minha querida. A ciência não pode explicar tudo. Você quer ignorar isso? Você quer ignorar isso? Assim como tem provas espirituais que mostram, evidenciam o poder de Deus, o milagre de Deus na minha vida, existem os leigos, os ignorantes, os céticos que vão dizer, não, isso aí foi... vamos tentar uma explicação. Qual explicação? Qual? Vão arrumar. Assim como tentam arrumar de um lado, eu já tenho as minhas provas. Que são provas cabais. Definitivas. Só. Como é que a ciência explica eu não, né? Deus me permitido falar um sonho detalhe por detalhe, tintim de alguém. O que é que a ciência explica sobre isso? Nada. Nada, nada, nada. Mas se você quer continuar limitando o seu ceticismo, vá em frente que você vai encontrar provas com força. Você vai encontrar e vai alimentar e você vai ficar com a barriga cheia. Mas essa barriga cheia vai secar ligeiro quando você estiver diante de outras provas. Aí você tem que ter 2 opções. Ignorar, fingir que isso não existe. Ou enfrentar isso e olhar os 2 lados. Não ficar bitolado em uma única visão. Sabe por quê? Porque tem muito ateu, 90% dos ateus,
Eles têm miopia interpretativa. Sim, eles só querem olhar de um lado, enxergar de uma forma, não das duas. Não olhar os dois, nem usar a Bíblia para analisar os dois fatos. Examinar e tudo retendo o que é bom, o bem. O ateu que tem a mente aberta, ele analisa os dois pontos e depois ele chega a uma conclusão. É inegável o que está acontecendo na vida desse camarada aí. Rapaz, ele teve um contato gigante. Então isso é a prova de que Deus existe. Então se Deus existe, então sua palavra existe. E sua palavra é verdadeira. Então por que a gente encontra às vezes algumas contradições? Porque minha mente talvez seja não tão avançada. Então como eu quero entender essas contradições. Eu quero entender essas supostas contradições. Eu quero entender essas supostas coisas que eu não entendo e que os ateus tentam insistir que está errada. Se você realmente quer, vai ter provas. Entre em contato comigo. E com tantos outros apologistas que tem aí. E você vai encontrar. Agora, se você quiser sair do ateísmo. Se você não quiser, então não adianta prova alguma. Não adianta prova alguma. Escute. Eu me lembro no ensino médio que a gente passou uns 3 a 4 anos mais ou menos. Amizade, né? Amigos. E tu passasse um tempo teu no ensino médio como ateu, olha. E tu queria provas e eu orei tanto, eu pedi tanto no ensino médio para de alguma forma te mostrar um lado sobrenatural que existe e que Deus é real. Se o próprio Deus é espírito, então a gente não vai conseguir buscar ele materialmente, tocando, de forma tangível, mas no sentido mais intangível, mais transcendental, que vai além do que achamos e pensamos. Então teve um período na minha ensino médio, eu não sei se eu falei para tu, que eu orei muito, quase todos os dias eu orava por tu, para que Deus viesse de alguma forma fazer você Eu não enxergar. falei pra ele que eu estava orando, porque senão ele ia ficar numa maior expectativa. E talvez isso, não sei se isso ia prejudicar o processo, porque se eu estou falando para um ateu, olha, eu vou orar para Deus se manifestar de forma sobrenatural na tua vida. Aí eles, quero mesmo ver. Aí o nível de incredulidade dele poderia aumentar ou baixar, não sei. Então foi muito bom eu não ter falado nada, porque senão talvez ele pudesse atrapalhar nesse processo de Deus me usar para falar alguma coisa para ele, porque Deus tem uma missão na vida dele. Acredito que tenha sim. Ele abriu o coração e Deus falou. Então são coisas que não ainda tem uma ciência para explicar isso. Uma ciência espiritual, né? Alguém que estude isso afinco. Não se tem no campo cristão, né? Cristão, não estou dizendo de ateu nem cientista, não. Cristãos na área do Espírito Santo, na área da pneumatologia, para explicar isso. Eu tenho o meu entendimento, por isso que eu falei para vocês, que eu creio que seja por isso, para não atrapalhar o processo que Deus ia fazer e se manifestar na minha vida para Ele, a partir de sonhos, que só quem sabe os sonhos é você que sonha, não eu. É impossível humanamente alguém sonhar a mesma coisa que o outro sonha. E eu creio que seja assim. Então por isso que eu não falei para ele. E também eu tenho um certo medo, né? Tanto medo de atrapalhar nesse processo, como um medo talvez de Deus não se manifestar, como se eu estivesse usando Deus para provar. Não sei, são muitas indagações minhas que eu estou fazendo agora, mas o importante é eu trazer aqui para vocês algo que você não encontra em nenhum lugar da internet. O lado espiritual. Tanto faz, muitas vezes a gente olha o lado, a gente tem um contato em ver uma coisa espiritual do mal, e isso faz com que a gente acredite no bem. Isso é um fato. Teve gente que viu coisas assombrosas do lado negativo, diabólico, e disse, rapaz, se existe o lado negativo, tem que ter o lado positivo. Isso é uma regra, isso é um padrão. Ou seja, crer em Deus a partir do negativo. Existe isso também. E são provas inexoráveis, né? O que acontece? Provas inexoráveis. Provas inexoráveis. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre os medos dos ateus. Eu vou dizer o primeiro. Eu vou dizer dois. Ateu tem tanto medo de Deus que ele procura provas para negar a existência de Deus. Isso é um fato.
ele se perturba tanto que ele quer desacreditar e levar outros a desacreditarem também e se alimentarem das suas crenças. Porque se ele não tivesse medo de Deus em si, para que se preocupar com uma coisa que não existe? Não é delirante? Para que tentar neuroticamente provar que Deus não existe? Eu provo. Ai meu Deus do céu, eu provo. Teofobia. Os novos ateus aqui no YouTube são poucos, contados nos dedos, de 5 a 10. São teofóbicos. Tem medo de que Deus exista. Eles estão se alimentando tanto desse ceticismo, que se mergulham tanto, que são neuróticos, começam a comprar livros cristãos que falam sobre coisas que sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre tudo, e começam a se utilizar disso para provar, entre aspas, que Deus não existe. Para que essa preocupação? Se não for uma questão financeira, que eu creio que seja, para se amostrarem, né? Para são revoltados com alguma coisa do passado, né? E que isso gera na mente das pessoas uma revolta, uma frustração, uma ferida, que elas começam a querer se vingar. E uma forma dessa é justamente criar membros, né? O neoateísmo hoje aqui no YouTube, ele é um ateísmo religioso. Eu já falei isso aqui outra hora. Esse aqui é o seu ambiente, sua igreja espiritual, sua prédica, sua homilética, suas pregações, suas verdades. Deixe seu like, compartilhe, tragam seguidores, discípulos. Deixa eu fazer o apelo final. Quer aceitar Jesus? Ou melhor, quer se inscrever no canal? É a mesma coisa. São ateus espirituais, espirituosos, religiosos. É uma piada. Eles têm medo de Deus. O segundo medo é com o demônio. Eles têm mais medo do demônio. Por quê? Porque eles não... Eu não vejo nenhum ateu querer pegar seu ceticismo e evangelizar satanistas. Eu nunca vi nenhum ateu, nenhum cético, nenhum psicólogo neurótico, cético, materialista, agnóstico, querer ir descomprovar o diabo diante daqueles que são satanistas. Porque no dia que eles forem, eles vão começar a crer mais no diabo do que em Deus. E se eles tiverem a mente aberta, eles vão acreditar em Deus só por causa do diabo. Tem um camarada, se eu tivesse contato dele... Eita, meu Deus do céu, tá me lembrando das coisas agora. O cara foi pro Recife. E ele era ateu. E ele lembrou na faculdade... Eita, meu Deus do céu, vou ter que me lembrar o nome desse camarada, procurar ele. Vou procurar esse camarada para trazer pro canal de alguma forma. Ele foi para uma igreja, não sei se eu posso dizer que é igreja satânica. Isso foi no Recife. Antes da faculdade, eu falava sobre Deus, sobre o diabo, sobre tudo. E ele dizia que não acreditava, não sei o que. Eu lancei uma coisa para ele. Eu disse: um dia você vai crer em Deus, não por causa de Deus. Ele disse: como assim? Por causa do diabo, de demônios. Não, é louco, duvido. E o tempo foi passando. Depois de 2014, eu comecei em 2009, a faculdade. 2014 para 2015, eu encontro esse camarada pelo Facebook. Eu disse: e aí? Então eu disse: olha, eu tô seguindo uma igreja aqui perto de casa. Eu disse: igreja? Sim. Eu disse: que igreja? Igreja evangélica. Eu disse: oxente, mas tu não era ateu? Sim, eu era ateu. Eu era ateu. Assim, tu era ateu e o que aconteceu? Eu disse: por causa de tu. Eu disse: por causa de mim, sim. Tu lançasse um negócio contra mim. Eu sou feiticeiro agora. Tu dissesse pra mim um dia que eu ia crer em Deus, não por causa de Deus, mas por causa do diabo. E eu não entrei num grupo aqui de satanistas. Rosa Cruz, sei lá como é que eles falam.
e tinha não sei o que, e tinha um que era mais avançado, mais perigoso. E eu fui ver, entrei, me infiltrei pra desmascarar os camaradas. Mas o que eu vi dentro dessas coisas, dos rituais que eles fazem, e o que eu presenciei com meus olhos, foi só o suficiente para eu crer que se existe o negativo, tem que ter o positivo. Tem que ter. Essa dicotomia tem que ter. Positivo e negativo. Verdade e mentira. E eu presenciei coisa fora do comum. Esse camarada começou a crer em Deus. Eu fico muito feliz por isso. Eita, meu pai, eu me perdi até na linha dos argumentos aqui. Me esqueci aqui. Vou dar continuidade aqui para vocês saberem. Resumindo aqui para o áudio não ficar muito grande e tu não ficar agoniado. Eu orei muito, rapaz, eu orei tanto por você, para que Deus viesse me fazer alguma coisa, que eu participasse dessa parte, e você viesse começar a crer em Deus. E eu não sei se você se lembra do sonho que eu tive seu. Eu tive um sonho revelativo e contei para você. Aí, eu no ensino médio, né? Eu orei e tal, tu tava lá, calça jeans, e eu contei detalhadamente que eu tive um sonho contigo. Mas eu não imaginava que esse sonho, na verdade, foi você que sonhou. Não sei se tu se lembra. Acho que tu vai lembrar mais ou menos. Aí depois eu quero Faz mais de 17 anos isso, viu, pessoal? Foi em 2005. Isso. Então, faz muito tempo. que me conte mais ou menos como foi. Aí eu contei pra tu, tu ficasse todo desconfiado no ensino médio e ficou calado na tua. Mas eu comecei a continuar orando. Eu passei uns três anos mais ou menos, no mínimo, orando por você. Para Deus, de alguma forma, ter misericórdia da sua vida e, e te apresentar uma visão espiritual. Esse foi o ateu que eu mais quis resgatar. Porque outros ateus que eu conversei foram muito intolerantes, sarcásticos, não tinham a mente aberta, não queriam enxergar as verdades. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer como Jesus falou. Não adianta lançar pétalas aos porcos. Tem pessoas que infelizmente vão alimentar esse ateísmo, o inimigo vai usar muitos deles, e eles não querem enxergar, então não tem como eu resgatar. Não adianta você fazer alguém crer em Deus se ela não quer. Não adianta colocar uma coisa na cabeça de alguém que alguém alimenta outras coisas. Então eu cheguei a uma conclusão hoje que eu fico muito triste quando eu vejo muita gente, algumas pessoas, é claro, dizendo que são ateus, e eu tento de alguma forma mostrar que Deus existe por meio das experiências espirituais. Tem outras formas de mostrar que Deus existe que eu procuro coisas mais realistas, mais sobrenaturais. Tem pessoas que ficam... Quer dizer que tudo que eu já fiz eu consegui? Não. Teve ateus que passaram coisas assim, experiências que não quiseram, negaram essas experiências. Eu estou contando alguns que tiveram a mente aberta e começaram a crer em Deus. Eu me lembro de um colega meu, de um curso do profissionário. Ele era psicólogo, é psicólogo. E aconteceu umas coisas com ele que ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Cético e ateu. Não sei se ele crê em Deus, mas ele ignorou. Eu fiquei muito triste. Uma coisa muito... Eu não posso contar aqui, claro. Mas eu acho que se ele estiver vendo esse vídeo, se alguém mandar esse vídeo pra ele vai saber o que eu tô falando. E se ele for consciente, ele vai falar comigo e vai dizer, eu me lembro. Quem sabe um dia esse vídeo não chega até você e você conta o seu testemunho aqui de uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. Você é psicólogo. Não tem como te enganar ou querer te ilubriar, né? Iludibriar. Não tem como. Você é a prova cabal. Você é mestre em psicologia. E você viu isso. Você presenciou. Eu queria muito que um dia você tivesse a consciência e se rendesse. Dissesse realmente... Eu estou ignorando na vida toda, durante décadas, mas o que eu presenciei ali não tem como a ciência explicar, como a psicologia explicar, mas a única pessoa que pode explicar isso, ou melhor, a única coisa que pode explicar isso é a palavra de Deus. É aqui que eu posso explicar. Mas tudo bem.
Eu não perco tempo com ateus que não querem conhecer a palavra. Eu não perco tempo com ateus que são doentes, neuróticos, teofóbicos. Eu não perco tempo com essas pessoas. Eu invisto tempo nas pessoas que estão com as mentes abertas e querem conhecer um pouco do lado espiritual. Esse sim, eu me dou por eles. Eu tenho um propósito de Deus, que Deus me chamou. Deus tem honrado muito a minha pessoa. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, Ele disse: você vai defender minha palavra? E depois de alguns minutos, eu disse que sim. E aqui estou eu. Divina, para conhecer mesmo, para participar desse ato divino, que é um milagre, né? É um privilégio, o termo mais é o privilégio, porque alguém de alguma forma conseguir ter um contato mais próximo de Deus e Deus se manifestar, isso é algo fabuloso, né? Algo privilegiativo. Aí eu tive o sonho, falei para tudo, ficasse desconfiado e não tocasse mais no assunto. Teve um momento que eu disse: olha, Joel, quando a gente for buscar o positivo, a gente se prepara para o negativo, que vai ficar com muita raiva. Eu comecei a falar sobre músicas de rock and roll, que era diabólica, que tinha pacto demoníaco, e que se a gente quando a gente começasse a ter um contato mais com o positivo, o inimigo ia ficar com muita raiva e de alguma forma ia fazer com que a gente se assombrasse ou ficasse com raiva, medo. Aí eu não sei se tu se lembra que tu tava no teu quarto e tu visse uma caveira e paralisou teu corpo. Não sei se você se lembra, mas eu tinha já orientado você anteriormente que isso possivelmente poderia acontecer. O inimigo ia ficar com muita raiva, ia fazer de tudo para você não crer em Deus e etc e tal. Aí tu tivesse esse contato. O outro contato também diabólico foi quando aquela mulher começou a ler as fotos, né? Olhava para as As fotos e dizia de cartas. todo mundo. E aquilo para mim é fantástico, é muito profundo. Para quem não crê em Deus, aquilo ali é uma tapa na cara de muita gente cética. Teve vários contatos que eu tive com o Joel durante anos. E coisas fora do comum começaram a acontecer na vida dele, né? Só foram 3 momentos. Que um foi o sonho que eu tive, o sonho dele. O segundo foi uma coisa que ele, quando se acordou de manhãzinha, ou foi pela madrugada, ele viu no quarto dele, que o bloqueou, né? E de certa forma ele acredita que seja algo. Possivelmente, se alguns ateus aqui quiserem, depois eu vou postar o resto dos diálogos dele aqui, falando sobre essa posição dele. Mas o foco aqui é mostrar sobre o sonho e não sobre o ato demoníaco, né? Que quis pegar ele, neutralizar ele. E nem tão pouco sobre a questão da mulher que conseguia saber tudo das outras pessoas, mas quando ela foi falar sobre a minha vida, ela não conseguiu. Houve um bloqueio. Como a própria palavra diz, né? O inimigo fica ao derredor, porque ao redor está o Espírito Santo nos protegendo. Eu creio nisso. Ela não conseguiu. E ele ficou surpreso com isso e achou estranho. E aí simplesmente a mulher contou de todo mundo, menos a minha. E tu ficasse impressionado com aquilo ali e viesse falar pra mim, eu achei muito lindo. Foi um momento de que minha fé já era gigante, aumentou mais ainda, entendeu? Então são assim, são coisas que não acontecem com todo mundo, Joel. Nós podemos dizer que somos pessoas especiais. A minha vida toda eu lia a palavra manhã, tarde e noite. Orava, jejuava. Jamais duvidei da palavra. Dúvidas sim. Ter dúvidas sim. De contexto, de texto, depois que você entende, você vai compreendendo. Ter dúvidas é natural. O errado é duvidar, que é diferente. Essas experiências que eu tive aqui diante do que eu estou apresentando aqui no canal do YouTube, que eu nunca imaginei estar aqui compartilhando essas experiências. Nunca, nunca, nunca. Mas Deus tem um propósito diferente para cada pessoa diferente. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai receber algo da parte dele. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Aí depois tu contasse pra mim, depois que eu sonhei, na verdade, o que tu tinha sonhado, e tu ficasse perplexo e não quisesse dar o braço a torcer, e viesse revelar isso depois. E o outro foi da mulher, que tu ficasse preocupado, achando que eu ia ficar chateado, mas não, eu fiquei muito feliz.
em saber a proteção divina, como é que é linda. E realmente quem se aproxima de Deus vai ter proteção, vai ter visão, vai ter revelação e seria legal. Aí eu fiquei pensando, será, assim, um dia, pode ser esse ano, quando tu tiver um tempinho, pensar direitinho, seria legal se você permitisse, se quisesse, né? Eu fazer uma entrevista contigo para esse mundo aí saber o que Deus fez na sua vida, mudou sua visão e tem que ter um contato com gente que se aproxima de Deus, né? E Deus, nesse caso, me escolheu para, de alguma forma, pelo amor que Ele tem por mim, por você, fazer você enxergar essas verdades que nem todo mundo vai ter e ver um dia. Se você pensa direitinho, depois a gente conversa direitinho. Fica com Deus. Bom, Aí agora ele vai falar. Agora ele vai. Esse é um zap, né? Um contato com o zap que eu tive com ele. Ele mandou o áudio e ele escutou o áudio. Depois a gente conversa direitinho. Fica com Deus. bom dia, Marcos. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Olha, Marcos, lembro sim. Lembro de muita coisa. Eu lembro do sonho que a gente teve igual, né? Eu tive, depois você contou ele um dia pra mim, sem que eu não tinha te contado, né? E a princípio eu não falei do sonho, que eu tinha tido o mesmo sonho, porque eu imaginei que você não ia acreditar, né? Por muito tempo foi que eu resolvi falar, né? Meio desconfiado, mas falei. Isso era orgulho, viu, seu Joel? Era pra você ter dito antes, no dia que eu tivesse dito, uma semana. Porque aí você ia dizer, olha, realmente, teu Deus é um Deus poderoso mesmo, viu? Mas deixou pra falar depois, mas tudo bem. O importante é que você falou e isso aumentou, acentuou mais a minha fé. Eu sou grato. Isso, isso é importante porque às vezes tem ateu que recebe uma visão, uma revelação de alguém e a sua incredulidade bloqueia tanto que a outra pessoa aconteceu. Não, aconteceu não, mentira sua. E aconteceu e a pessoa fica lá. Essa pessoa vai pagar caro. E graças a Deus que você falou pra mim depois. Quanto ao fato desse sonho, a princípio eu não pus, eu lembro do sonho que a gente teve igual, né? Eu tive, depois você contou ele um dia pra mim, sem que eu não tinha te contado, né? Exato. E a princípio eu não falei do sonho, que eu tinha tido o mesmo sonho, porque eu imaginei que você não ia acreditar, né? Por muito tempo foi que eu resolvi falar, né? Meio desconfiado, mas falei. Foi, me lembro. Quanto ao fato desses céticos, desses ateus, Marquinhos, eu não sei, né? Cada um Escute agora o conselho que Joel, ex-ateu, ex-cético, tem a dar pra vocês que não acreditam no sobrenatural. quanto ao fato desses céticos, desses ateus, Marquinhos, eu não sei, né? Cada um tem um ponto de vista. Para vocês, assim que são evangélicos, vocês têm como um dever de tentar trazer as pessoas para esse lado, né? Ou seja, trazer para o bem, né? Trazer para a luz, tá certo, eu entendo. Só que assim, é complicado, Marcos. Muito. Como você sabe, não depende só de você, depende da pessoa também. Uma coisa muito sábia que Joel está dizendo aí realmente é que é muito difícil. A missão do cristão é levar Cristo até as pessoas. Mas será que as pessoas querem? Será que as pessoas desejam? Será que as pessoas estão com a mente aberta? E é um terreno muito complicado. Nos dias de hoje, ele não é evangélico. Para você que possa imaginar, ele é evangélico, é da mesma igreja. Não, não, ele não é evangélico. Ele mora no sítio, distante. Dificilmente a gente se vê, quase raramente. E já passou anos e anos que eu não tinha o visto. E de vez em quando eu me encontro com ele. E como eu tô com essa série do canal aqui, eu me lembrei desse fato. Um dos fatos que aconteceu na nossa vida. E eu queria que ele viesse aqui no estúdio da gente para gravar. Mas ele é reservado, eu entendo, eu agradeço até ele ter disponibilizado. Depois, né, que eu falei com ele no áudio, eu posso usar o áudio seu para botar no canal? Eles pode, beleza, não tem problema não. Aí eu perguntando, né, no final ele autorizou.
Então eu estou aqui com a autorização dele, não tem nada aqui ilegal, certo? Então, veja aí o que é que ele tem a dizer. Você tem que crer, você tem que aceitar. Não adianta eu ir até você e você não quiser. Então, é como eu estivesse fazendo os 100%. Eu faço 50%, eu faço 20%, você faz os outros 70%, ou melhor, eu faço 50%, você faz o resto dos outros 50%, certo? E Deus amplifica esse 100%. Eu faço uma porcentagem, você faz a segunda porcentagem e Deus faz o resto da porcentagem na sua vida. É complicado, Marcos. Como você sabe, não depende só de você, depende da pessoa também, né? Depende da pessoa. Ela tem que se deixar ser sensível, ela tem que ter aquela sensibilidade para ver a presença de Deus assim nas coisas mais simples, né? Porque tá em nossa volta, só precisa a gente abrir os olhos, né? Às vezes não precisa nem chegar ao extremo de ter uma visão, ou de ter uma premonição, uma coisa do tipo, sabe? Acho que nem precisa tanto, acho que precisa de menos, basta sensibilidade, sabe? E procurar, né? Procurar enxergar. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá me entendendo? Olha, Marcos, quanto à história da entrevista, aí eu não, vou ser bem sincero, não me agrada não isso. Porque, cara, tu sabe, né, que eu sou muito reservado, né? Esse áudio aí mesmo, um áudio assim eu não ligo, né? Mas aparecer a minha imagem é complicado, né? Não me agrada não. Até no status ele coloca outras imagens, não gosta. Eu entendo, Joel. Eu entendo você e eu respeito perfeitamente. Por isso que eu não forcei você, você é um grande amigo meu. E seria uma insensibilidade da minha parte. Mas só o áudio aqui basta para os ateus de mente aberta vão entender a mensagem, porque essa mensagem vai ser entregue a eles, pode ter certeza. Esse vídeo aqui vai ser entregue às pessoas especiais, eu tenho certeza disso. Eu nem me preocupo com isso. Mas também vai chegar a pessoas que ignoram a existência de Deus, que se alimentam de ateus doentios, né? Ateus que têm uma mentalidade reversa, ateus que são contra a teologia bíblica, contra Deus, contra Jesus, são reverso, né? O inverso a tudo, né? É uma cristologia reversa, é uma teologia reversa, é uma teologia reversa, cristologia reversa, pneumatologia reversa, uma bibliologia reversa, tudo reverso. Experiências reversas. Então essas pessoas, eu dou um conselho: não veja esse vídeo. Continue alimentando seu ateísmo. Continue no seu delírio, tá bom? Esse vídeo aqui é para quem quer mudar, quem quer ser transformado, quem quer encontrar o outro lado. Porque esses ateus doentios não vão evangelizar satanistas, não vão. Duvido, eu desafio. Vão desafiar os satanistas que invocam o demônio? É o segundo meio dos ateus. Quero ver. O outro ateu que se converteu, ele viu na prática. Não é teoria, não. Então, quem quer e que tem a mente aberta vai ser mudado e transformado pelo poder da palavra e por esse testemunho aqui. Eu gosto de preservar a minha imagem, tu sabe, né? Sim. Mas é complicado. Eu não sei, viu? O pessoal, né, tem que querer, né? Isso é bem complicado. Certo que é um bicho, né? É complicado. Muito. Marcos, eu fico feliz que você entendeu o que eu quis dizer com a parte da simplicidade, né? Eu acho que não, né, assim, é simples, é uma coisa simples, né? Só abrir os olhos, né? Quem quer abrir os olhos, né?
Não precisa ir tão longe, não precisa, sabe? É uma coisa simples. Eu fico feliz que você tenha entendido o que eu quis dizer, né? Que você me entendeu. Eu sinto que você me entendeu mesmo. Obrigado, meu querido Joel. Você me fez lembrar muita coisa. Obrigado mesmo. Então, foi ótimo você falar isso. Porque nem todo mundo, e eu respeito perfeitamente. Mas foi bom. O áudio é suficiente, entendeu? Assim, que é o seu testemunho. Se você lembrar de mais alguns outros detalhes, pode mandar aqui que eu edito. Depois, quando editar, eu falo pra você. Eu mando pra você o link, tá bom? Mas só o fato de você lembrar isso aí da questão do sonho, que foi um ato divino, não um ato humano, e outros detalhes que a gente teve, isso é suficiente, entendeu? Se muita gente precisa dessa sensibilidade. Eu achei interessante uma coisa que você falou, que é notório e é nítido. A gente não precisa de muita coisa para crer em Deus. O mínimo, o suficiente, o básico já é suficiente. O mínimo. A simplicidade das coisas, da água, da natureza, de uma planta, isso já são provas indubitáveis, né? Para quem quer crer, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crer, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crer, nenhuma explicação é necessária. Isso é um fato. Inquestionáveis em relação ao divino. Agora, quem busca, encontra. Quem não busca, não acha, né? Não é verdade? Aí, Marcos, pro áudio não ficar muito longo, eu cortei aí um pedaço. Aí você falando. Você teve uma hora que você falou uma coisa aí também que eu me lembrei de outra coisa. Você falou que quando você procura o negativo, aí você vê o positivo vazio. Quando você busca o positivo, procura o negativo. Existe existe um ditado que eu ouvi certa vez, eu não sei de qual religião vem, para mim todas são importantes, você sabe que eu não tenho, eu não discrimino nenhuma. Procuro entender todas, claro, né? Não sei de que religião vem, de que país vem, no momento me falha isso. Existe um ditado que diz assim, que quando você se torna precioso para Deus, você se torna ao mesmo tempo importante para o diabo, sabe? Perfeito. É mais ou Belo. menos isso. Quando você se torna precioso para Deus, você se torna importante para o diabo. Eu ouvi isso e eu nunca esqueci disso. Pois é, Marquinhos. É verdade, né? É pura verdade, né? Só que é como eu te disse, né? A entrevista, infelizmente, eu vou ficar te devendo, viu? Sem problema. Eu não gosto de aparecer, não. E outra coisa, né? Eu acho que cada pessoa tem seu tempo. Eu acho perfeito isso que Joel vai falar aqui. Você é ateu. Você que está desesperançado. Você que já perdeu sua fé. Talvez neutralizou. Colocou ela no fundo do poço. Você que talvez esteja magoado, triste, decepcionado com o meio gospel, com os neopentecostais, ou até mesmo com pentecostais neófitos, ingênuos, imaturos, prematuros, ignorantes, carnais, você tenha chegado a uma conclusão que é difícil, será, mas você não pode, não deveria permitir neutralizar tudo e todos por causa da sua experiência local. No nosso locus da vida, nós passamos por fases. E essas fases ou servem para nos amadurecer, ou servem para nos destruir por completo. E a vida é cheia de fases. Eu não queria ser Deus. Eu não queria ser Deus. Eu não queria ser um Deus que forçaria suas criaturas a crer nele. Foi muito bom Deus ser espiritual, porque se fosse 100% visível, tangível, material, seria muito fácil o vê-lo. E certamente mais fácil ainda crer e ter fé nele e depositar nele. Vendo tudo isso e dizer, claro, foi tu que fizesse, eu estou te vendo, eu sei que tudo isso aqui. Não precisaria esse discurso, esse diálogo da gente aqui, né? Essas trocas de experiências. Não necessitaria.
Então foi muito bom, e é muito bom saber que Deus é espiritual, porque eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo. Eu só posso senti-lo porque eu permito senti-lo, porque eu me aproximo dele. Porque se eu não estiver próximo, eu não vou senti-lo, não vou vê-lo, né? Eu posso enxergá-lo através do material. E eu posso o vê-lo através da minha sensibilidade espiritual, do intangível, do material, do imaterial, quer dizer. Então, Deus é um ser espiritual e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem fala isso é João, capítulo 4, versículo 23 em diante. Então, deixe desse diálogo. Eu acredito vendo. Não, 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 não. Não é assim, não é vendo. Deus é um ser espiritual. E é muito importante ele ser espiritual. Muito, 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 muito. Para valer a pena crer em Deus. Bem-aventurados que não viram e creram. A Bíblia fala sobre isso. No final da sua vida, da minha vida, nós vamos se encontrar com o nosso Deus. Todo joelho se dobrará perante Ele. E lá nós veremos quem estava certo, corretos, equivocados ou enganados. Para quem é ateu, acredita que a vida se finda aqui. É matéria pura. Não tem esperança, não tem perspectiva futurística, não tem vida eterna. Morreu, acabou. Que fim trágico, que fim sem lógico, sem sentido, sem propósito. Mas para quem crê no divino, ele sabe dentro do seu ser. Ele pode passar por momentos difíceis, mas um dia alguém vai levantar sua fé e mostrar que ele estava errado, equivocado e se alimentando de coisas que apenas alimentavam seu ceticismo. E tem com força. Isso eu sei. Eita. Mas esse vídeo vai ser de grande valia para quem não crê em Deus. Joel vai falar uma coisa aqui que nem todo ateu está pronto para ouvir. E se você estiver pronto para ouvir, abra seu coração mais e mais. Outra coisa, né? Eu acho que cada pessoa tem seu tempo, tem de crer ou não. Algumas pessoas vai chegar o dia, outras talvez nunca chegue, né? É complicado, é complexo isso. Quando se trata de religião é bem complicado. O cético, ele nunca, o cético mesmo, ele não acredita, ele só acredita vendo, né? Ele só acredita vendo. Então, as pessoas sempre vão querer uma prova, vão querer sempre que você faça algo para provar. É complicado, né? É complicado. Mas, pois, meu jovem, fique com Deus aí. Boa sorte. Tudo de bom aí para a família, para as meninas, para sua esposa, viu? Mas a entrevista eu vou ficar te devendo dessa vez, viu, Marcos? Eita. Já é o bastante o que ele falou. E que bom que seria se todos os ateus ouvissem isso, né? Seria muito importante. Quem sabe, né? Outro dia a gente se encontra e conversa melhor aí, que a gente nunca mais teve tempo de conversar, né? Mas é assim mesmo, tudo com o tempo de Deus. Isso. Pois é, fique com Deus aí, meu jovem. Boa tarde. Eu fico grato por ter conhecido vocês, né, no ensino médio. Isso é importantíssimo. Obrigado pela sua amizade e Deus te abençoe, Joel. É isso, Marquinhos. Quem tem que agradecer pela amizade sou eu, né? Você sabe muito bem que foi uma pessoa muito importante, né, na minha vida, na minha formação, né? Tanto como pessoa, como um pouco espiritual, até mesmo porque nós, seres humanos, a gente colhe muito daquelas pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente tem boas pessoas à nossa volta, a tendência é que nós melhoramos, né? Que eu acho que eu acho que é o que o ser humano está aqui na Terra para isso, né? Eu acho que é para evoluir, né? Quando a gente tem gente boa à nossa volta, a gente evolui, né? E quando a gente tem gente ruim ou de má índole à nossa volta, a gente regride.
Tá me entendendo? Então, sorte tive eu de ter uma pessoa boa à minha volta, né? Ter um amigo como você, que me ajudou muito a evoluir, tá? Valeu, obrigado, meu jovem. O ensino médio foi muito importante para mim, foi um momento onde eu orei muito a Deus, a intimidade que eu tenho com Ele, para Deus de alguma forma fazer com que você enxergasse aquilo que eu conseguia ver com mais claridade e saber o que o outro sonhou, saber outras coisas já aconteceram, entendeu, Joel? Com outras pessoas também, Deus me revelou acontecimentos. Então, isso tem gente que fica assim, "Oxente", tem gente que, como para não crer no divino, diz assim: tu é adivinhão. Tem possibilidade, não, não sou adivinhão. Já aconteceu muito isso e eu ignorei, porque Deus tinha propósito nessas vidas dessas pessoas e hoje elas entendem o motivo por que aconteceu aquilo. Eu tenho um dom espiritual que Deus me deu, entendeu? Isso é descrito na carta de Lucas, em Atos capítulo 2. E não é quando eu quero, de jeito nenhum, é quando Deus se utiliza e percebe que tem alguma coisa ali que possa o servir para ganhar outras pessoas lá na frente. Mas quem tiver com o coração aberto. Quem não, é pétalas aos porcos, como Jesus falou. Todo mundo que lê Atos capítulo 2, 1 Coríntios 12, 13 e 14, todinho, vai se surpreender com os dons espirituais. Então, simplesmente existe esse dom. Bem, eu encerro aqui esse vídeo, porque minha menina está ali tossindo. Não sei quando eu vou postar esse vídeo aqui no canal. Espero que você compartilhe com outras pessoas. Evangelize outras pessoas. Estou muito triste aqui com algumas pessoas que eu me lembrei agora que Deus se fez presente na vida delas e elas hoje estão frias na fé. Que Deus possa o abençoar. A minha oração é que você abra seu coração para o outro lado, para que você não tenha um atrofiamento interpretativo, uma miopia de interpretação. Só olhar um lado e não olhar o outro lado, ou os dois, e chegar a uma conclusão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, e que possa tocar no coração e se despertar para o sobrenatural.